Hello, my name is Patricia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de London, Londres. Vocês já foram a Londres? Ou conhecem alguém que já foi a Londres? O que nós podemos encontrar lá? Quais são as coisas mais famosas de Londres? Se pensarmos em lugares, se pensarmos em comida, se pensarmos em vestuário, nas roupas que o pessoal veste, quais são as curiosidades de Londres? E o clima? O que vocês sabem? Todo mundo fala que o quê? Que Londres é sempre cinza, é sempre nublado. Então, uma das curiosidades a respeito de Londres é a respeito do weather, do tempo, né? Outra coisa, gente, qual a comida que o pessoal come bastante lá? Vocês já ouviram falar no fish and chips? No peixe com batata? É uma das comidas típicas de Londres. E o que mais, pessoal? Museus, de alguns parques bastante famosos, né? Let's see. Welcome to London. Bem-vindos a Londres, yes? Gente, um texto grande. Como nós trabalhamos com texto? Vocês precisam ler o texto em silêncio primeiro e sublinhar todas as palavras que vocês não conhecem. Daí vocês vão fazer uma lista dessas palavras. Por exemplo, eu pego o meu caderno e eu olho lá, eu não sei o que significa place. Então, eu vou fazendo uma lista de todas as palavras que eu não sei. E daí eu vou fazer o quê? Eu vou no meu dicionário. E eu tenho duas possibilidades. Se eu usar um dicionário inglês-inglês, eu posso pôr uma definição. Yes? What is a place? Ok? Agora, se eu quiser usar um pouquinho mais rápido ou usar a internet, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma definição. Place equal lugar. Mas o que a gente sempre tem que tomar cuidado? Ver se aquela tradução faz sentido nesse texto. Porque às vezes as palavras podem ter várias traduções diferentes, ok? E daí, vocês vão pegar o áudio e vão ouvir o texto, prestando atenção na pronúncia, ok? But let's talk a little about London. Mas vamos conversar um pouquinho sobre London. Gente, o que tem um dos lugares mais famosos de Londres? Né? O Big Ben, yes? O que acontece? Eles vão estar contando para vocês tudo a respeito do Big Ben, até o tamanho dele, o peso, quando foi criado, yes? E ele é um relógio muito popular, porque é um dos relógios mais antigos que já viu muitos fatos históricos de Londres, né? Então, o que acontece também de bastante famoso em Londres? The Houses of Parliament, ok? Vocês conhecem a monarquia de Londres, da Inglaterra, na verdade, né? Então, o que acontece? Para eles, a rainha, o rei, os príncipes, yes, eles são muito importantes no dia a dia dos lugares. E em Londres existe The Palace of Westminster, yes? É uma atração turística que é onde eles vêm, né? Todos os turistas visitam, por quê? Porque lá existe toda a parte onde a monarquia trabalha, na verdade, e eles têm The House of Lords, que tem onde o conselho dos monarcas trabalha em Londres, ok? Então, ele já foi destruído, é um lugar que já foi destruído pelo fogo, mas foi reconstruído. Então, a arquitetura do lugar é muito bonita. Outro lugar muito comum e que todo mundo conhece, pelo menos já ouvi falar, The Buckingham Palace, o Palácio de Buckingham, que é a casa
oficial da rainha, né? Então, o que acontece lá? The royal family lives there. A família real mora lá. E tem a troca da guarda real, né? Então, é uma das coisas que acontecem lá, que todos os visitantes de Londres gostam de ir assistir. Tem os horários da troca da guarda, né? Dá para visitar, você pode visitar a Galeria da Rainha e algumas partes da casa, do palácio. Outro lugar bem comum e bem famoso de Londres, The London Eye. Quem nunca viu aquela roda gigante, enorme, né, que tem em Londres, da onde você pode ver toda a cidade? Então, The London Eye is very, very, very famous. Um passeio no London Eye dura mais ou menos 30 minutos. Yes? Piccadilly Circus. Yes. Gente, vocês já ouviram falar da Times Square de Nova York? Então, Piccadilly Circus seria a equivalente em Londres, ok? É uma praça onde todas as atrações populares acontecem. Você chega lá, você vai ter muita coisa. Sempre tem artistas de rua, sempre tem coisas acontecendo, muita gente passeando. Então, o que acontece? Existe também uma das atrações mais famosas de Londres, que é o quê? O ônibus, né? De 2 andares, o ônibus vermelho. Que mais é famoso em Londres? Os orelhões, né? Que apesar do pessoal hoje em dia não usar mais telefone público, eles ainda são muito comuns. Então, esse é um texto muito interessante que eu quero que vocês leiam com bastante calma, procurando as palavras para que a gente consiga depois conversar sobre ele, ok? So, look here. Se vocês tiverem que olhar sobre, me dizer qual atração turística seriam essas daqui. This is the London Eye, yes? A roda gigante é uma das maiores do mundo, né? E leva 30 minutos um passeio. Do London Eye, o que vocês conseguem ver? Ó, o Palácio de Buckingham, o Big Ben, vários lugares em Londres. And this is the Buckingham Palace, ok? So, pessoal, falando em pontos turísticos, e na cidade de vocês? Yes? O que é bem conhecido? O que os turistas normalmente visitam? Olhem aqui, se eu for vou ter que ligar os lugares com as frases. The Big Ben, Buckingham Palace, Houses of Parliament and the London Eye. Good? You can see the changing of the guards there. Aonde vocês podem ver a troca dos guardas? Good? Buckingham Palace. E vocês podem fazer os outros. Por exemplo, it is the largest in Great Britain. É o maior da Grã-Bretanha. What? It is also called the Palace of the Westminster. Também é chamado de Palácio de Westminster. It is part of the Millennium Celebrations. Faz parte das celebrações do milênio. It is the official residence of the royal family. É a residência oficial da família real. It was destroyed by fire once. Foi destruído pelo fogo uma vez. Eu não vou dar as respostas porque vocês têm que ler o texto. Good? Any doubt? You can ask your teacher. Qualquer dúvida, vocês também podem procurar o professor da escola de vocês. So, have a good time and see you next time. Bye!